quando ele observa que ele não pode, nesses casos, fazer intervenções como ele faz com um neurótico, por exemplo. Que as intervenções são de amparo, são de conter, são intervenções que vão organizar, são intervenções que vão ajudar esta pessoa a se organizar minimamente na vida. E às vezes o analista se pega pensando, o que será que eu estou fazendo aqui? Será que isso é análise? Será que isso é a psicanálise neste campo? Parece que não estou fazendo nada. O analista está fazendo muito. O fato de ajudar a pessoa ali com psicose a se organizar é fazer muito. Às vezes é somente neste lugar que esse paciente consegue isso. No lugar que ele está ali com o analista. Porque a gente sabe de sua fragilidade psíquica, a gente sabe de da sua foraclusão do nome do pai, a gente sabe ali da fragilidade do enodamento, de real, simbólico, imaginário. Sabemos teoricamente disso, mas eu penso que na clínica, qual que é o nosso papel? Como que fazemos isto, né? A gente contém, a gente organiza. Somos secretários do psicótico e isso para o analista é fazer muito. Então, para você saber mais sobre os assuntos relacionados à psicanálise com crianças e adolescentes, inscreva-se no nosso canal. Já o psicótico geralmente vive no mundo da psicose, ou seja, se o conflito do neurótico é com o seu mundo interno, o grande conflito do psicótico é com o mundo externo. Ele constrói uma realidade paralela, que é a realidade da psicose. Ao contrário das neuroses que têm origem psíquica, ou seja, são patologias de ordem psicológica, as psicoses teriam origem orgânica, quer dizer, seriam doenças nas quais há um comprometimento neurofisiológico. Em palavras simples, por algum motivo, certos grupos de neurônios estariam se relacionando de maneira anormal. Alguns autores têm questionado se, de fato, essa diferenciação é sempre válida, mas é com ela que vamos trabalhar no momento. Prosseguindo, a neurose afeta pouco a personalidade e compromete pouco a autonomia intelectual. Já a psicose afeta profundamente a personalidade e compromete fortemente a autonomia intelectual. Se a neurose pode ser tratada pelo psicanalista e o psicólogo, a psicose, por ser de ordem orgânica, requer um médico psiquiatra. Se a neurose compromete a emoção, a psicose compromete a razão e a ação. Se o neurótico não costuma perder a ponte com a realidade, o psicótico geralmente a perde. Por isso, o neurótico normalmente está consciente da sua doença, já o psicótico geralmente não. Apesar de sempre imaginarmos o psicótico como um louco segurando uma faca prestes a nos atacar, a verdade é que a psicose nem sempre é tão evidente. O psicótico, muitas vezes, dorme tranquilamente na casa ao lado ou convive conosco no ambiente de trabalho e nos encontros familiares. Podemos classificar as psicoses em 3 grandes grupos: a paranoia, a esquizofrenia e as alterações severas do humor. Vamos observá-las rapidamente. Na paranoia, o grande sintoma é o delírio. Por isso, ela também é chamada de transtorno de personalidade delirante. Curiosamente, na paranoia, o delírio pode ser relativamente compatível com o dia a dia do psicótico, ou seja, seu delírio não necessariamente compromete o seu convívio social. O psicótico pode ter delírios de ciúmes, de grandeza, de perseguição, entre outros, e ainda assim conviver socialmente sem a necessidade de ser apartado, a não ser em casos extremos. A esquizofrenia, por sua vez, é mais desestruturante no que diz respeito aos laços sociais. O esquizofrênico tende a estranhar a si mesmo, ou seja, parece haver um afastamento da própria personalidade, e ele pode chegar ao ponto de não se reconhecer mais no espelho. O delírio, na esquizofrenia, frequentemente é incompatível com a realidade, podendo haver inclusive a presença de alucinações. No filme Uma Mente Brilhante, é retratada a história do grande matemático John Nash,
que sofria de delírios de perseguição e alucinações, e ainda assim foi um excelente professor e pesquisador durante toda a sua vida. Nas alterações severas de humor, há um forte empobrecimento afetivo, sentimentos de apatia e desmotivação. Parece haver um desaparecimento da energia e, consequentemente, da iniciativa. A pessoa pode permanecer inerte durante horas em um canto qualquer da casa. Alucinações olfativas, como cheiro de putrefação, podem ser sentidas pelo psicótico nessa condição e levá-lo a acreditar que já está morto. Bom, no próximo vídeo vamos encerrar. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Façam um joinha, beleza? Nossa convidada de hoje é a Jennifer. Seja muito bem-vinda, Jennifer. Para a gente que trabalha no campo da docência, da orientação, que é professor, não tem nada mais gostoso do que isso. Você que tem uma vocação, chamado para isso, que você falar com um aluno, né? E como aconteceu no caso da Jennifer, e ela falou: professor, eu falei com meu esposo aqui, e ele disse que eu não vou conseguir falar tudo isso, porque ele saiu e voltou, tem 4 horas e eu estou aqui estudando. E ela ainda provou, né? Ela filmou o caderno, um monte de anotação lá. Eu falei: eu acho que você tem um chamado aí para a docência, porque quando você tem uma verticalidade, uma curiosidade, você se dedica mais do que o tempo que você tem, né? Das duas coisas, só pode, primeiro, ser medo. A gente fica com medo, será que não, vou me julgar, é natural, mas pode ser algo tão bom quanto o medo, que às vezes nos protege, nos faz estudar, dedicar mais, que é a vocação, né? Foi muito legal ver isso da parte da Jenny. Eu sei que ela vai trazer algo muito legal para nós. Que bom que você está aqui. Como eu sempre digo, a gente precisa dessa horizontalidade, um pouquinho de tudo, né? Saber um pouquinho da neurose, um pouquinho da psicose, um pouquinho da perversão, do id, ego, superego, repetir, cristalizar isso em nós, e depois a gente vai desenvolvendo na clínica, né, o saber psicanalítico, por assim dizer, que é essa arte de ajudar a pessoa a se encontrar, né, poder trazer um diagnóstico, poder trazer um prognóstico, né, que é o diagnóstico que ela tem, o prognóstico em quanto tempo ela pode melhorar e o tratamento que ela precisa fazer. Então, é muito bom a gente ter essa qualidade clínica de poder, em uma primeira sessão, trazer para a pessoa um panorama, ajudá-la a perceber a sua maior virtude, talvez a sua maior inclinação, que eu chamo de inclinação. Ó, tem um cachorrinho. Hoje tem um cachorrinho aqui. Ele chama Toby. Muito bem. Então, a gente ter essa flexibilidade para ajudar as pessoas a romper, né? A sair do seu estado atual e ir para aquilo que hoje se chama de estado desejado, né? Conseguir romper. Então, é muito legal você ter o manejo clínico, esse é o nosso objetivo. Antes de passar para a Jennifer, e dar tempo aqui necessário para ela, tempo de sobra para ela, eu queria convidar vocês para estarem nas outras sessões. Vocês têm alguma dificuldade, de repente, poxa, eu estou aqui meio perdido, fale com a Priscila, você pode falar com a Natália, você pode falar comigo, mas especialmente com elas e com a Camila, e eu tenho certeza que você vai esclarecer suas dúvidas. Um outro recadinho muito importante, que eu careço assim, da compreensão de vocês, é a questão do microfone, né? Quando estiver aberto para todo mundo, nem sempre está, porque a gente cadastra o e-mail de quem está falando, tentar deixar o microfone desligado. No tocante às câmeras, evitar aquele movimento, né? Você vai movimentar, dá uma desligadinha na câmera. Eu sempre prefiro a câmera ligada, né? Se tivesse que suportar o movimento, eu ainda prefiro a ligada que desligada. Porque ligada, você está vendo a pessoa ali. Desligada, a pessoa sabe lá, né? Deus está fazendo. Ainda aperta aí sem querer, liga a câmera e só Jesus para proteger nós aqui na sessão. Então, na pandemia aí que só tinha câmeras ligadas, meu Deus, cada
coisa que acontecia e o povo ficava assustado, né? Então o pessoal esquecia, e aí a câmera, o microfone. Então, ficar atento quanto a isso. É muita gente, né? Então, assim, às vezes uma pessoa percebe uma coisa, outra percebe outra. É muito difícil agradar gregos e troianos. Mas, com muito amor, pedir para você também, quando for fazer uma observação, aperta aí o botãozinho da mão e procura usar um tempo hábil, né? Porque a gente tem um programinha aqui, temos também uma pessoa, o Douglas, que nos ajuda, você já conhece ele, viu o vídeo dele. E aí ele programa lá 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, às vezes desliga ali um microfone, alguém fica incomodado. Só que, assim, a sessão não é para mim, né? Nem é para você. E no nosso um ambiente de convívio, né, salutar, não está falando isso aqui na sessão, mas é necessário, até ficar gravado para a gente poder utilizar, a gente tem que ter um código de ética, moral e convívio social. E tentar não sair muito do tema. Então, tem temas como esse, a psicose, hoje eu queria que todo mundo levantasse a mão e falasse. Né? Provavelmente, você não vai levantar, pode usar seu tempo à vontade. Mas, quando é um tema assim, que a gente tem muita opinião, a gente ouviu falar ou a gente sofreu, todo mundo levanta a mão e todo mundo quer dar a sua opinião. Eu acho assim, muito legal. Né? A gente até está desenvolvendo um trabalho de grupo terapêutico, que às vezes a pessoa precisa falar, né? A pessoa precisa falar. E aí tem um grupo lá de umas 20 pessoas para ouvir ela. Aí você fala. Tem gente que não quer falar, tem gente que quer ouvir. Né? E nesse inteirinho de eu quero falar, eu quero ouvir, saiu do tema, falou de assunto religioso, ele está falando da família dele, agora ele falou da mãe, meu Deus, trouxe o cachorro para a sessão, acontece. Acontece. A pessoa está com o microfone ligado, passa uma turbina de avião, passa o cara do ovo, o barulhinho do gás, está tudo bem. Mas se a gente puder antecipar, é melhor. Essa semana eu fiz uma pergunta para minha esposa, para ver a resposta dela, né? A gente estava conversando sobre o assunto e eu disse para ela assim, amor, como que que se lida ao ataque de uma cobra, por exemplo? Ela falou assim, como assim? Eu falei, vou repetir, é retórica a pergunta. Como que você lida para você não ter um veneno ali em você com o ataque de uma cobra? Me fala isso. Que era um assunto, não tinha nada a ver com a sessão, com ninguém aqui, né? Eu estava pensando sobre isso numa palestra que eu ia dar, eu queria usar analogias de bicho, borboleta, lagarta, águia, leão, boi, essas coisas. Ela falou, ó, ataque de uma cobra, tomar um antídoto antes. Como é que você chegar lá e fala no hospital, me dá uma injeção aí para picada de cobra, se ela nem picou. Não funciona. Aí ela falou, a cobra? E eu falei, você não sabe a resposta, né? E eu falei, a melhor coisa para você evitar é a antecipação. Então, às vezes, quando a pessoa não antecipa, ele é atacado, você vê aquele salto do gato em câmera lenta e por pouco ela não pega. Ele quase que antecipa por reflexo o que vai acontecer. Então, a gente tem pessoas que têm essa qualidade já no seu DNA, outras não. Né? Eu conheço pessoas bem próximas de mim. Poxa, eu acho legal isso, é o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, o Pagodinho, sessão, vamos lá, tá tudo bem. Tem outras que não são tanto, mas a gente precisa orientar. Não fiz isso naquela sessão, hoje talvez não teremos tanta fala, estou fazendo, e a gente não tem o que fazer. É isso mesmo, beleza? Eu espero que tenhamos uma excelente sessão essa noite, que você esteja crescendo e, na medida que você vai tendo dúvida, aproveita aí e vai falando com o nosso pessoal. Beleza, pessoal? Tudo certo? Tranquilo? Papel e caneta na mão, façam nas suas anotações, tirem as suas dúvidas. É muito bom. Estou vendo a Gessiane aqui hoje, já fazia um tempo que eu não a via. Muito bom te ver aqui, Gessiane. Muito legal, tá? Seja bem-vinda. E todos vocês, deixa eu ver se tem alguém novo aqui de hoje. Acho que a Ana, né, deve estar por aí. Se tiver, seja bem-vinda, Ana Mello. Enfim, a Fernanda. Muito bem. Boa noite, Jennifer. Você consegue ligar o microfone aí? Não? Está desligado? Bom, a gente desligou todos os microfones aqui e o seu está cadastrado para ficar ligado. Como ele não está ligado, eu vou ativar todos os microfones. Pode ligar aí agora, ele vai funcionando. Oi, boa noite a todos. Beleza. Todos me ouvem? Gente, só dar um recado pessoal. Gente, com todos os microfones ligados, tome cuidado aí para você não ligar o microfone.
né? Às vezes passa o caminhãozinho do gás, o homem doou, e aí, sem querer, acaba atrapalhando a sessão dela aí, tá bom? Então, tome cuidado com isso. Pode falar, gente, Tá me seja ouvindo bem-vindo. bem, professor? Sim, para mim tá bom. Para vocês tá bom, pessoal? Ok, Legal, obrigada. tá ótimo. Boa noite a todos. Obrigada também pela participação de todos. Eu vou aqui falar sobre psicose hoje, né? E vou iniciar, na verdade, com um dos casos mais importantes na obra freudiana, tá? Que é o caso Schreber. Então, eu vou contar esse caso clínico para, a partir daí, a gente continuar com o tema psicose, tá ok? Um dos casos mais importantes na obra freudiana, para falar em psicose, é o caso Schreber. Schreber não foi visto por Freud. Freud trabalhou com o livro do Schreber, que são Memórias de um Doente dos Nervos. Schreber era advogado e foi nomeado para um cargo muito importante e, ao assumir esse cargo, começa a se sentir perturbado. E um dia tem um pensamento. Ele diz assim: nossa, como deveria ser bom ser mulher. E ele mesmo se sente impressionado com isso e se questiona: o que é isso? O que está acontecendo? Por que eu estou pensando isso? E ele mesmo se internou. Se internou em um local e restabeleceu uma forte relação transferencial com o médico. Essa relação transferencial a gente vê muito na clínica, né? Do nosso analisando com a gente, do nosso paciente ou cliente, né? Um neurologista que cuidava dele, só que continuou alucinando, ele sarou e depois teve uma recaída e passou muito tempo internado. Ele escreve o livro como uma tentativa de voltar a trabalhar e falava: olha, eu tenho aí algumas perturbações, mas eu posso ser juiz. Esse era o ponto. Ele teve a oportunidade de, depois de advogado, se tornar juiz, e aí Lacan, em alguns estudos, vai dizer que foi nesse momento que começou a psicose, né? Que ele começou a ter os transtornos. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho também do pai dele, que é uma referência, mas na verdade, assim, deveríamos ler os dois livros para poder adentrar. Eu não vou me aprofundar, eu vou fazer uma analogia bem vertical mesmo, tá? Não, bem na horizontal, me desculpem, mas eu vou falar um pouquinho. Então, o pai de Schreber, ele era um famoso médico e educador, conhecido pela rigidez moral e pelas propostas ortodoxas para a educação física. Usando os filhos como objeto de suas experiências pedagógicas, o médico criou uma série de aparelhos ortopédicos com o objetivo de manter a postura ereta das crianças. Já adulto, Schreber acabaria internado em uma clínica de doenças dos nervos e algum tempo depois do suicídio de um de seus irmãos. Em 1903, ao publicar o seu livro, Schreber acreditava que seu trabalho era uma valiosa contribuição para a pesquisa científica, e foi realmente. Foi um trabalho muito utilizado, esse livro, por vários psicanalistas, né? E por vários nomes, como Freud, no caso, Lacan, entre outros. Na introdução, ele diz: doente dos nervos, sim, mas não uma pessoa que sofre de turvação da razão. Minha mente é tão clara quanto de qualquer outra pessoa. O relato autobiográfico de Schreber se tornou um dos recursos mais utilizados para o estudo da psicose, visto que seus delírios são descritos de forma muito detalhada. Ou seja, esse tempo que ele passa internado, entre ficar lúcido e ter, no caso, as crises, ele escreve esse livro. E esse livro ele é bem rico em detalhes sobre como ele se sentia em cada estágio. É até um livro meio complexo de qualquer pessoa ler, né?
porque ele fala muito, muito profundamente sobre cada situação que ele passava. Passou a se sentir perseguido pelo seu médico, ou seja, nesse momento que ele ficou internado, o médico que ele gostava, que eles tinham uma boa convivência, uma boa transferência, ele começa a passar a se sentir perseguido. E inicialmente não, inicialmente ele entrou lá com dificuldade na locomoção, com uma sensação de ataque cardíaco eminente, né? E a partir desse momento ele começa a piorar. Então ele passou a se sentir perseguido pelo médico, por quem até então nutria uma gratidão. É nessa passagem do livro que eu vou ler agora, que é uma das que chamam mais atenção, que mostra o quanto realmente esse transtorno mexeu com a integridade dele, né? Achava que o mundo tinha se acabado e somente ele sobreviveu como homem. Em seguida, Deus assumiu o papel do inimigo que exigia sua emasculação. Então, ele achava que Deus aparecia para ele e exigia que ele não fosse mais homem. Teria que se transformar em mulher, ser fecundado por raios divinos e criar uma nova raça de homens. Por inspiração direta de Deus e baseada na ordem das coisas, deveria redimir o mundo, desenvolver-lhe o estado perdido de beatitude, que significa felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus. Ele até obteve sucesso quando ele virou jurista. No entanto, quando ele é nomeado presidente do tribunal, a crise apresenta-se. Nesse cargo, Schreiber precisa pensar o texto da lei e não apenas aplicá-la. E ali ele perde a oportunidade, então, né? E ele perde também o direito de continuar no cargo. Então, em 1911, Freud faz uma análise do caso Schreiber, a partir do qual também funda a tua teoria acerca da psicose. Ele inovou ao considerar o delírio como uma forma de reorganização do aparelho psíquico, no sentido de uma tentativa de cura, concepção hoje estabelecida. Em 1923, Freud mostrou que o delírio e as alucinações não são efeitos imediatos de uma dada causa, mas uma defesa do eu, o ego, na tentativa de se livrar de uma representação ameaçadora, em que essa representação, que ameaça o eu, está ligada à castração. É o que Freud denomina representação intolerável, e é contra essa representação que o eu se defende pela forclusão ou foraclusão. Ele apaga, ele delete, tá? E ele finge que nunca existiu. Algumas curiosidades nesses casos é o seguinte: a psicose é um tema sempre atual na literatura psicanalítica. Porém, são raras as reconstituições que Freud formulou a respeito. Lacan foi o que mais restituiu. Inclusive, foi ele quem falou sobre a forclusão, né? Concepção freudiana sobre a psicose é considerada incipiente e fragmentária, ou atrelada à concepção psiquiatras tradicionais. Ou seja, ele não conseguiu instituir muitas coisas além do que ele iniciou. E ele foi alvo de muitas críticas na tese de 1924, no texto de Neurose e Psicose. Ele atribuía a psicose a uma perturbação do vínculo com a realidade. Então, como isso, na verdade, nos dias atuais nós sabemos que é exatamente isso, né? É uma quebra, né? A psicose é uma quebra do real com aquilo que a pessoa criou na memória. E agora vamos falar, então, em psicose propriamente dita, tá? A psicose é um transtorno mental em que o indivíduo rompe com a realidade. Então, ele não sabe discernir o que é real do que o que foi criado pela sua imaginação.
As síndromes psicóticas caracterizam por sintomas típicos como alucinação, delírio e pensamentos desorganizados. A alucinação é uma alteração na percepção dos sentidos. Então, tudo que envolve sentidos, visão, audição, paladar, olfato e tato é uma alucinação. Já o delírio é uma deformidade, uma alteração do pensamento, uma crença fixa que não pode ser mudada. E eu vou dar aqui um exemplo de alucinação. A pessoa pode ouvir vozes, ver objetos, sentir gostos ou sentir que estão tocando ela. Uma das alucinações mais sofridas são a sensação de que está pegando fogo, que tem pregos saindo pela pele, ou até mesmo que bichos estão mordendo ou comendo a pessoa viva. O delírio é uma crença de que estão tramando contra ela, que existe uma grande conspiração para lhe fazer um mal, que um parente foi abduzido e que retiraram seus órgãos e trocaram por outro sem deixar marcas, ou que estão roubando os seus pensamentos. Ou seja, o delírio não é um delírio de conspiração, aquele delírio que nós temos, né? Às vezes que, fulana ali está falando mal de mim. A gente não ouviu, mas pela fisionomia, pelo jeito que a pessoa olha, nós achamos que ela está falando mal da gente. Ou um exemplo muito interessante que eu acho e que eu ouvi da psicose, né, que foi para dizer que todos nós temos um leve tipo de psicose, é a questão do ciúme, né? O ciúme, a gente vê coisas onde não tem, a gente ouve o que não é dito, então ele é uma pequena demonstração de uma psicose que todos nós temos, né? Eu vou dar um exemplo de delírio, né? Uma crença de que estão tramando contra ele, então é uma grande conspiração, como se o FBI tivesse se armando para aprisioná-lo, e sendo que não tem nenhuma causa aparente, ou até mesmo ele assistir alguma coisa e achar que dentro da TV estão falando mal dele, ou estão perseguindo ele. E aqui a gente começa à luz de Freud, né? Que na estrutura denominada psicose encontramos 3 subdivisões, que é a paranoia, ou transtorno de personalidade paranoide. Trata-se do outro que o persegue, ele acredita que o FBI está perseguindo ele sem que ele deva nada, ou suspeita de tudo que os outros fazem. Vive em estado de hipervigilância e acha que pode ser atacado a qualquer momento e sem nenhum motivo. Já o autismo trata-se do outro, que quase não existe, isola-se do outro e foge da convivência. E tem a esquizofrenia, né? Que é o outro pode aparecer de inúmeras formas. O outro é o surto, um estranho, um monstro ou qualquer outra coisa. No caso da esquizofrenia, o que fica mais evidente é a dissociação psíquica. Comportamento social atípico e ideias delirantes. Sua incidência é maior entre pacientes de 15 a 35 anos. Alguns sintomas da psicose: alteração do humor, o famoso TB, né? Transtorno bipolar. A pessoa pode estar extremamente feliz, daqui 5 minutos extremamente triste, depressiva e agressiva. Confusão nos pensamentos, desorganização, dificuldade de concentração e tende a desenvolver dificuldade para entender o que é dito pelas outras pessoas. As causas da psicose nem sempre se desenvolvem por ser... Não, as causas da psicose nem sempre se desenvolvem, pode ser passado de pai para filho. Genética, estudos mostram que a psicose ou esquizofrenia e o transtorno bipolar do humor pode compartilhar
genética comum, ou seja, a pessoa pode herdar. Então, pode vir lá de uma questão do cromossoma mesmo, né? Uma questão genética, e ela herda. Ou por questões familiares mesmo, né? Que aí isso daí tudo a gente tem que estudar, né? Sobre fazer um diagnóstico já familiar mesmo. Alterações na estrutura cerebral de certas substâncias químicas são encontradas em pessoas com psicose, varreduras cerebrais, revelam diminuição de massa cinzenta no cérebro de alguns indivíduos com histórico de psicose. É necessário o tratamento com um psiquiatra. Então, nesses casos nesses transtornos mais elevados, né, a necessidade é que ele seja tratado primeiro pelo psiquiatra, que provavelmente vai passar uma medicação, e aí depois ele estando estável, ele pode ser atendido na clínica. Inclusive, eu já atendi uma pessoa com esses diagnósticos. Esquizofrenia, um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. O transtorno bipolar ou transtorno maníaco-depressivo, que inclui episódios maníacos, né? Sintomas como euforia, dificuldade para dormir e perda de contato com a realidade. Já os depressivos são caracterizados por falta de energia, motivação, além de perda de interesse nas atividades do cotidiano. Esses episódios podem durar dias ou meses e também podem estar associados a pensamentos suicidas. Ou seja, pensamentos suicidas, e isso é muito bom a gente observar, né? Que geralmente a pessoa acaba fazendo automutilação ou realmente comete o suicídio propriamente dito. E é bom a gente observar sintomas, né? Procurar sinais de cortes inexplicáveis, hematomas ou queimaduras de cigarro, geralmente nos pulsos, braços, coxas e peitos. E pessoas que se machucam podem se manter cobertas o tempo todo, mesmo em clima quente. Muitas vezes os parentes não percebem. E quando percebem, procuram a ajuda, né? Vários distúrbios podem exibir sintomas psicóticos, incluindo a esquizofrenia, como nós já falamos, o transtorno esquizoafetivo, que é uma combinação de sintomas de esquizofrenia e transtorno do humor, como depressão ou transtorno bipolar. E esses sintomas, eles podem ocorrer ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. Depressão psicótica, que é um quadro de depressão junto com alucinações e delírios, pensamentos desordenados ou sentimentos intensos de inutilidade e fracasso. Temos também o pós-parto, ou psicose puerperal, que tende a aparecer rapidamente e, em muitos casos, começa logo após o parto. Sintomas relatados são confusão mental, choro e tristeza excessiva, delírios, irritabilidade, desconfiança, mudanças bruscas de humor e até mesmo perda na qualidade do sono. Apesar de que a perda na qualidade do sono, ela também se dá ao bebê ser novinho e, inicialmente, a mãe não dorme muito mesmo, né? E existem as complicações também, né? O tratamento para a psicose pode ser feito de forma multidisciplinar, pelo psiquiatra, então, por medicações antipsicótica, acompanhamento psicológico, né, ou terapia familiar, para que saibam como lidar com aquelas situações, para que conheçam também, e o apoio psicossocial. E lá, quando a gente fala à luz de Freud, é porque, assim, quando o Freud fez todos esses estudos, e até mesmo Lacan, né, não existia o DSM. Hoje, o DSM já nos traz 5 subtipos para esquizofrenia, né? Então, ele traz o tipo paranoide,
que aos pais são exuberantes os delírios e alucinações. Auditivo verbal, que ouve coisas e que ouve pessoas falando. Nesse caso, ou classificação, há uma relativa preservação da função cognitiva e de afeto das pessoas, sentimentos e emoções. Então, apesar dele ter toda essa questão do delírio, tudo, ainda se mantém preservada essas funções, né? Então, a pessoa consegue demonstrar sentimento, ela tem essa empatia, ela tem as sensações, né? Tem o tipo desorganizado, que é uma desorganização de pensamento e comportamento, ou discurso desorganizado. A pessoa salta de um assunto para o outro, dá resposta em uma conversa que apenas obliquamente tem a ver com o assunto em questão, ou dá uma resposta que não tem a ver com o que foi perguntado. Ou, em um grau mais elevado, o discurso que não faz sentido algum, totalmente desagregado, que alguns outros ou alguns autores chamam de salada de palavras, onde a pessoa emite palavras que não têm relação nenhuma uma com a outra. É um discurso incompreensível. Desorganização de pensamento. De comportamento. Desde um comportamento tolo até mesmo uma agitação intensa e totalmente imprevisível. A pessoa pode perder a capacidade de realizar atividades diárias mínimas, desde preparar uma alimentação, como fazer a higiene pessoal, se vestir de maneira adequada, pode ter um comportamento bizarro, pode mostrar um desleixo com a própria aparência e pode se vestir de maneira incomum. Tem o tipo catatônico e uma visão, acho que de catatonia, que todos nós já tivemos, por exemplo, e que aqui assistiram, era o Chaves, né? Quando o Chaves tinha ele se sentia com medo, né? Ele tinha um pânico, digamos assim, ele travava. Evidente perturbação da psicomotoricidade, uma atividade motora excessiva. Então, a pessoa pode tanto paralisar, quanto ela pode ficar movimentando o tempo todo, ou tendo tiques pela cabeça, mão, as pernas não param. Pode ter movimentos bizarros ou estereotipados, despropositados, repetitivos, inibição grande, até sem a pessoa ficar parada, rígida. Pode ficar muda e também pode ter uma fala excessiva. Diversas são as formas de catatonia. Tem o tipo indiferenciado, que é quando não se classifica em nenhuma das anteriores. Tem o residual, tipo residual, onde não há delírios nem alucinações. Não há comportamento desorganizado e não há uma fala desorganizada nesse momento. O que prevalece são os sintomas negativos, onde há perda de funções, por exemplo, embotamento afetivo, uma expressão emocional muito reduzida, a alogia, diminuição de pensamento e da fluência e produtividade mental. Pode acontecer também a abulia, que é uma diminuição na iniciativa e capacidade de manter a atividade física. Então, a pessoa vai paralisando, ela vai perdendo os movimentos. E esses são os 5 tipos de esquizofrenia, encontrado na 4ª edição do DSM, né? Que é o Manual Diagnóstico de Estatística de Associação Americana de Psiquiatria. Tem os sintomas negativos, que respondem por uma porção substancial da mobilidade associada à esquizofrenia, embora sejam menos proeminentes em outros transtornos psíquicos. E 2 sintomas negativos são especialmente proeminentes na esquizofrenia: a expressão emocional diminuída, que inclui redução na expressão de emoções pelo rosto, no contato visual, então a pessoa, ela te olha, mas ela te atravessa, é como se ela não te enxergasse. Então, é realmente uma dissociação da pessoa mesmo, é como se
a pessoa estivesse, mas ela não estivesse no momento presente. Então, quando ela te olha, ela tem aquele olhar profundo, porém vazio. E uma entonação na fala e no movimento das mãos, da cabeça, da face, que foi a questão da catatonia que eu falei, né? Que podem ter esses tiques. O que eu tenho de fala sobre a psicose é isso, tá? Que daria para a gente passar. Na verdade, tem algumas coisas aqui que alguns estão revendo também, né? Que tá lá nos PDFs que o professor deixou para que a gente pudesse estudar. Então, algumas coisas aqui a gente está repetindo, né? E como diz ele, a repetição é a mãe do aprendizado, da absorção. E tem uma questão muito interessante também que eu gostaria de levantar com vocês, que é a questão do diagnóstico, tá? Geralmente, diagnóstico nesse sentido é feito pelo psiquiatra, né? Mas eu falo sempre, nada influi, né, de que nós não saibamos sobre o CID. Pelo contrário, eu acho muito interessante que a gente saiba um pouquinho do CID, né? Que muitas vezes também pode ser que a pessoa chegue e nem saiba que tem aquele diagnóstico e nós possamos, pelo menos, dar uma luz ali e pegar e falar para ela, ó, vai até o psiquiatra, né? Fala sobre isso, aquilo. A gente não vai diagnosticar, mas a gente pode pegar em caráter de informativo deixar que a pessoa vá até o médico e a gente já dá um pré-diagnóstico, né? Ou o prodignóstico. O diagnóstico de uma estrutura psicótica, então o diagnóstico é uma herança que a gente tem da medicina, de entender qual é a situação como um todo. Às vezes esse diagnóstico vira um rótulo, e aí é o meu medo. A psicose, ela é um dos poucos tratamentos, no caso, né, uma das poucas dos poucos problemas psicológicos, vamos dizer assim, no qual eu acho extremamente interessante a entrada de medicação, né, de psicotrópicos, porque eu acredito assim que depende do nível da depressão, da ansiedade, né, do transtorno do pânico, a gente pode conseguir outras formas, né? Inclusive, eu assisti um vídeo de 2 horas e 55 minutos, que ele se chama O Marketing da Loucura, onde ele fala exatamente como são feitos os diagnósticos e como são feitos essa questão dos psicotrópicos, né? Então, eu sou uma pessoa, e agora é algo meu, né, que sou super a favor de medicações homeopáticas, mas tem casos que é necessário, então, entrar com esse tipo de medicação. Apesar de que tem uma questão também que eu gostaria de falar com vocês, que é o seguinte, né? O diagnóstico, ele é uma herança. No entanto, às vezes esse diagnóstico vira um rótulo, vira um sistema explicativo e atrapalha muito a vida da pessoa. Então, eu já atendi pacientes, né, ou clientes que estavam passando por determinadas situações e, a partir daí, o médico deu o diagnóstico e ele levou isso como certo. Então, ele não só tinha, como ele passou a ser aquela doença, aquele problema. E aí já é um caso mais complicado da gente conseguir reverter, né? Porque quando a pessoa tem a convicção de que não tem mais jeito, né? Que o médico já bateu o martelo e o diagnóstico é esse, e ela toma esse diagnóstico como certo e toma ele também, ela tira ele como um rótulo, ele pode levar para 2 lados, né? Ou essa pessoa pode achar que ela não tem mais jeito mesmo, que é sempre assim que a gente ouve, né? Não tem cura, né? Essa é a palavra que a gente ouve. Ou ele pode também usar isso, entre aspas, como uma muleta para ele também paralisar, né? E a partir daí vão surgir várias outras coisas, né? Então, entra aí a codependência, né? A questão de achar que já que aquele fulano se preocupa comigo porque ele tem que cuidar do meu horário de medicação. Então, a pessoa nunca mais quer perder aquilo, porque é uma maneira de alguém se preocupar com ela, se importar.
E aí o sistema explicativo é: eu não consigo fazer isso porque sou depressiva. Existem, gente, casos de TDAH, né? Mas também tem a questão, assim, que parece que tudo vira muito modinha, né? Da noite para o dia explode, tipo, todo mundo tem depressão, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem N coisas, né? E aí parece que vira uma modinha. Não estou aqui menosprezando ou dizendo que não existe. Existe, mas tem casos de diagnóstico que acabam saindo de uma maneira que não seria exatamente aquilo. E agora eu vou contar um caso clínico meu para vocês. Eu atendi uma senhora de 56 anos e ela trouxe para mim o diagnóstico de esquizofrenia e transtorno bipolar do humor. Uma pessoa com esse diagnóstico, geralmente ela não poderia viver sozinha. Então, e foi aí que eu comecei essa busca por saber o que era esquizofrenia, né? Por saber esse CID em questão, porque eu achei interessante. Ela vive sozinha, ela vai a todos os médicos sozinha. O único médico que ela não vai sozinha é no psiquiatra, porque eu mesmo disse que não é para ela ir só. Mas ela mora só, ela faz a própria comida. E aí foi algo que eu achei muito interessante, o quê? Que eu consegui, assim, fazendo um estudo de caso mesmo, né? Quando eu peguei a anamnese dela, na verdade, eu fui estudar primeiro lá atrás, né? A questão da familiar. Então, eu descobri ali, pelas observações, que, primeiro, ela veio de uma gestação onde o pai não queria ela. O pai não queria que a mulher, no caso, que a mãe tivesse uma menina. A menina seria problema. Além disso, antes mesmo dela nascer, a mãe teve perda de 2 filhos por conta da fome. Então, isso há 60 anos atrás, ela perdeu os 2 filhos por conta de passar fome. Ela não tinha condições de mantê-los. E o pai, por sua vez, também era muito agressivo com ela. Então, ela não tinha o direito de ter uma boneca, ela não podia brincar. Se ela ganhasse uma boneca, ele pegava e queimava. Se ele visse ela brincando, ele falava que ela não tinha que brincar, que ela tinha que ajudar a mãe dela e fazer as coisas. Então, eu comecei a correlacionar uma coisa com a outra. Eu falei, peraí, Jennifer, eu não achei nela nada que evidenciasse que ela tinha a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Para mim, tudo começou a partir do momento que ela teve uma depressão muito forte, né? Que ela ficou na cama, tudo. E tem uma frase que ela falou, inclusive, de quando ela foi internada uma das primeiras vezes, né? Que até eletrochoque deram nela. E teve uma frase que ela falou que me deixou muito assim, né? Que ela falou assim, que quando chega no hospital, o médico não quer saber o que você tem falado por você. Ele só ouve o que o outro diz. E foi por causa disso que, a partir desse momento, hoje ela já está com 56 anos, há 15 anos, um médico que diagnosticou ela, falou para ela, o que você tem é transtorno de bipolaridade e esquizofrenia. E foi onde ela conseguiu também ser aposentada. E aí, qual foi o meu grande desafio? Ela não quis seguir com o tratamento. Ela estava melhorando, eu consegui trabalhar assim pontualmente, ano a ano, e ela vinha melhorando, só que depois ela comentou algumas coisas com a psicóloga, que ela estava fazendo, no caso, a terapia comigo, então ela estava com a psicóloga, estava fazendo crochê, que é uma terapia multidisciplinar, né, que eles têm lá, e ela desistiu. Ela simplesmente desistiu da terapia, mas ela já estava muito, muito melhor. Então, o que eu pude ver ali, né? Que é o que a gente fala de ela simplesmente sofreu tantas coisas, né? Que ela recalcou todo aquele sofrimento e, de vez em quando, isso acaba aparecendo em forma dela ter um surto psicótico, né? E aí tem várias outras coisas. A família acha que o motivo de ver ela sorrindo ou cantando já é um motivo de levar ela e mudar a medicação e aumentar essa medicação. Então, tem vários fatores ali. A minha fala agora,
de hoje é essa. Obrigada mesmo pela atenção e pelo carinho de vocês. Deus abençoe e obrigada, Sônia. E professor, pode falar, ou a Sônia também, Sônia, pode abrir o microfone e falar, por favor. Boa noite a todos, obrigada, parabéns, nossa, muito parabéns mesmo. Eu atendo também um cliente que tem bipolaridade, exatamente isso. Ele, na verdade, ele tomava medicação, casou em novembro, separou em dezembro. Porque realmente isso que você falou, ele parou de tomar medicação porque ele ficou com medo da esposa descobrir. Mas aí ele teve uma crise, eles casaram em novembro, separou em dezembro. Eu comecei a tratar a mulher dele. E ela falava assim, não, ele não pode estar normal, ele não pode estar normal. E ela queria ajudar ele. Ele saiu comprando tudo, apartamento, máquina agrícola, tudo. E ele era acompanhado por psiquiatra, por psicólogo. E agora eu trato ele por quê? Eu comecei a tratar a esposa dele, ele viu o resultado na esposa, agora eles voltaram e ele contou para ela que toma medicação e tem um exame, tem que ver o lítio. É listemia, que é feito um exame, e o dele estava altíssimo, porque enquanto ele estava casado, ele não tomava o remédio. Aí aumentou o lítio no organismo dele, ele teve a crise. Hoje ele está mais calmo, aumentou a dose dele, então ele é outra pessoa, isso que a Jenny falou é verdade. O rótulo, ele se acha, ele se culpa o tempo todo, mas ele está sendo tratado, está sendo acolhido, está assim com uma nova vida, e parabéns, é exatamente isso, a gente tem que saber acolher, não rotular, porque ajudar a acolher, e graças a Deus eles voltaram, estão bem, e tem que medicar, exatamente isso que você falou. Obrigada. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Oi, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Tranquilo, tá. Eu tenho uma experiência também com uma cliente, né? Que ela tem esse... Eu não sabia que até então que era esse nome que a Jennifer trouxe, né? Catatônico, né? E ela tem esse problema de paralisia, num estado de medo, as pernas se paralisam e ela fica totalmente travada, pode ser onde for. Ela se trava, e a cabeça, ela tem aquele movimento que parece que ela tem mal de Parkinson, mas não é, só a cabeça que balança muito, treme. E quando nos atendimentos, né, que nós fizemos uma vez, ela, né, ali fazendo o reprocessamento, indo ali na infância, ela sentia tanta dor que as pernas dela travou, né, ela entrou nesse estágio novamente, e ela fazia xixi nas calças ali, e ela falava, olha, eu não consigo, e ela chorando, gritando, né? E assim, ela passou por traumas que o pai dela batia nela de uma forma tão grande que ele batia ao ponto dela desmaiar quando ela era pequena. E ela só acordar com a mãe limpando, pondo sal, né, nela, nas feridas, porque ela chegava ao desmaio, né? E o pai fazia isso simplesmente para mostrar para os amigos, para se, sabe, olha o que eu faço. Então, ele era uma pessoa bem terrível mesmo, né? E com a terapia que eu uso, né, ela também é uma terapeuta, e ela falou que ela melhorou muito, né? Mas, assim, é coisas bem comuns, né, que pode acontecer da gente ver esses tipos de situações, tá? Ela toma remédio, né, passa com psiquiatra, toma remédio de faixa preta, né, controlados, e tá aí, tá na luta. Essa daí é a minha fala. Muito bem, Cláudia. Muito obrigado. Você resumiu uma coisa que eu falaria. É uma luta. É desafiador, tá? A Jennifer trouxe um panorama. Eu até ia dizer que não tem nem como você fazer psicanálise, sair da psicanálise sem ter uma ideia do que a psicose tem lá na plataforma. Mas eu tinha comentado com a Jennifer, a gente precisa repetir, aprofundar. É desafiador, sim. E que bom que vocês já têm pacientes, que bom e que bom, né? Não é bom que a pessoa tenha psicólogo, mas que bom que vocês já estão atendendo pessoas assim, porque isso vai trazer vocês para um nível mais alto, né? Um nível mais alto.
Porque uma coisa é essa terapia que eu sugiro para vocês, que ela é bem básica, né? Outra coisa é se lidar com pessoas. Você quer ver uma coisa? Imagina você está atendendo presencialmente uma pessoa, ela corta na sua cara. E aí você sai no tapa com ela. E aí? Fala, cuspir na minha cara, eu vou curar você agora, vem cá. E aí? Não pode. Então, é um traço. É um traço psicótico, é um comportamento psicótico, é um comportamento que pode ter um traço esquizofrênico, é um comportamento que tem um traço bipolar, ele não pode... Aqui entra a terapia. Você precisa ajudar essa pessoa a ter consciência que ela não pode estar vivendo situações que a projetam para o estado maníaco, né? Primeiro é maníaco, lá em cima, depois é depressivo, lá embaixo. Para o estado de euforia, que são picos de humor, porque a mente do bipolar, ela é viciada em picos de humor. Ela gosta de uma discussão, de um exagero, ela gosta de uma loucura. Eu não estou falando que isso aí, quando você fala isso aí, eu falo assim, alguém está dizendo assim, então eu sou bipolar, pessoal. Eu gosto de um exagero, eu gosto de uma loucura, eu gosto de uma discussão. Não, não é bipolar. Né? Você tem traços, você tem alguns episódios, mas o bipolar diagnosticado, ele precisa fazer tratamento, ele precisa criar uma distância do álcool, das drogas, de um estado de discussão que vai fazer ele explodir, porque quando ele explode, você quer ver uma coisa? A pessoa destruiu a casa várias vezes. E o marido não entende, porque ela ficou um tempo, às vezes até 6 meses, fala, meu Deus, minha mulher virou um anjo. É até estranho quando o marido fala isso, né? Porque se ela virou um anjo, o que ela era antes de ser anjo? Né? O que ela vai ser depois de ser anjo? Não sei. A mulher virou um anjo. E aí o que acontece? Ela, de repente, destrói tudo. Né? Igual eu vi um vídeo essa semana que a mãe tirou o celular de um filho e ele quebrou a casa toda. A gente, olha para vocês verem o que eu estou falando. Aquilo ali é um episódio de humor, ele tem transtorno afetivo bipolar, sabe ou não? Perceberam como é uma linha tênue? Você não vai diagnosticar fácil. Aí você vai encaminhar para o psiquiatra, vai levar um tempo para diagnosticar e ver se ele precisa do estabilizador de humor. Então, assim, é um assunto que a gente está trazendo uma horizontalidade, mas ele precisa de verticalidade. Se você não tiver verticalidade, tenha pelo menos a horizontalidade. Eu vi ela falando dessa paciente que ela está trabalhando e ela categoricamente tem a esquizofrenia e a situação bipolar, mas aí tem um problema, né? Quem faz a escolha nunca somos nós, sempre são eles. Nós só podemos falar, você precisa de ajuda, você não pode ficar sem terapia, mas a pessoa vai fazer a escolha. Né? Então, ela vai, olha, se uma pessoa tem ela frustrada, precisa, na terapia, nós somos a terapia, nós não somos o médico, o psiquiatra. Né? Freud era médico, neurologista, Lacan era, nós não somos. Nós somos o final. Quando eles trazem a psicanálise, eles trazem o final de tudo que eles estudaram e nos entregaram de presente. Tá? A gente precisa estar um pouquinho afiado para fazer duas coisas. Talvez seja a dica que eu daria da sessão de hoje. Se você recebe de um psiquiatra uma pessoa que tem transtorno bipolar ou esquizofrenia, lógico que o psiquiatra percebeu que ela precisa de medicação, ela precisa se estabilizar na medicação, mas ela precisa de terapia. Então, qual que é a nossa função? Ajudar essa pessoa nesse desabafo e a ter a consciência de que ela precisa estar bem, ela precisa estar cuidando da sua saúde, aí sim, pisando na grama, tomando sol, sei lá, fazendo natação, caminhando, correndo, criando uma proteção, se afastando daquelas situações que deixam ela tão estressada, pode ser um filho, um marido, trabalho. Eu ia falar falta de dinheiro, mas não sei se ela vai conseguir afastar, porque, né, é uma coisa meio geral, né? Mas aí o que ela vai ter que fazer? Administrar aquela dor. E qual que é o papel do terapeuta? Ouvir e ir direcionando ela de uma maneira inteligente. Inteligente. Perguntando para ela, olha, você percebeu a sua melhora? Fez sentido?
ajudar ela a ter consciência do seu ponto forte, do seu ponto fraco. Fazer ela pontuar os seus pontos fortes. Isso aqui é coisa do dia a dia da terapia, né? Quem faz terapia não sabe. Fazer ela pontuar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. O tempo todo está questionando, né? Eu tenho um paciente que falou para mim essa semana, doutor, como me ajudou essa gestão de pensamento? Uma luzinha acende quando eu estou chegando no limite, aí eu corro para a academia. Eu saio de perto da minha esposa. Eu falo, por que você sai de perto da sua esposa? Porque quando acende essa luzinha do nervosinho, eu penso logo nela. Eu falei, então, deixa, coitado, em paz e vai lá para a academia, quando você estiver bem. Você vem, porque provavelmente ele vai lá brigar, colocar para fora. Aí a gente tem uma outra questão longa, que dificilmente o paciente vai entender, né? Ele até diz que entende, mas não entende nada. Ele está projetando na esposa a falta da mãe, que ou no final fala, meu filho, meu amor, mamãe ama. Aí ele fala para a esposa, ela ouve, não fala, amor, vai se lascar, né? Então, aí começa uma discussão, ali tem um problema. Então, ele está confundindo a mãe com a esposa, a mãe com a esposa. Eu não sei se vocês estão percebendo, vocês percebem que o nosso trabalho de psicanalista, ele inclui uma grande responsabilidade, né? O Freud diz que é uma cirurgia precisa e cirúrgica que nós fazemos. Ela é desafiadora. Mas vamos lá, vamos ouvir a Cíntia, você está por aí? Depois a Priscila. Não está? Priscila, boa noite, seja bem-vinda, pode falar. Depois a Rita. Boa noite. Acho que a Cíntia chegou, deixa ela falar primeiro. Boa noite, pessoal. É uma pergunta, na verdade. O que acontece? Eu tenho uma cunhada e ela foi diagnosticada, e entra bem esse rótulo, né, que a Jennifer falou. O psiquiatra, há mais de 13 anos, deu um diagnóstico dizendo que, até uma fala que a minha sogra coloca, que ela estava junto na consulta, dizendo que ela tem um quadro depressivo. Porém, se apertar ela enlouquece, porque ela trabalha com criança, ela é professora, e ela relatou nessa consulta que, às vezes, ela tinha vontade de matar as crianças. Porém, hoje, né, analisando um pouco o caso, eu acho que entra um pouco nessa bipolaridade. Mais uma pergunta sobre esse caso, né? Como chegar num ponto X, assim, realmente a pessoa ela tem um diagnóstico, porém vai além disso que foi diagnosticado, ou não chega a ser tudo isso que foi diagnosticado? Porque essa semana eu ainda falei com ela, eu disse para ela assim, nossa, mas 12 anos, você só tomando um antidepressivo e não fazendo mais nada, será que vai solucionar o seu problema? Ela, eu não sei. Falei, seria bom pensar. Não sei se ficou bem claro. Você quer que eu responda? Quer que a Jennifer, a moderadora, responda? Priscila? Quem tiver disposto a responder. Alguma que vocês querem falar? Ou qualquer outra pessoa daqui sobre o que ela disse? Priscila, pode falar. Boa noite para todos. Vou passar para você, porque uma vez eu fiz um questionamento muito parecido com esse para o Dr. Fábio, aprendi, e é o que hoje eu passo para os meus pacientes, tá? É o seguinte, o psiquiatra, ele tem um contato com esse paciente, ele ouve aquilo que a pessoa conta, né, aquilo que ela quer contar. Às vezes ela exagera no que ela conta, nos sintomas que ela tem, e oculta outros. E o psiquiatra, nesse primeiro e único contato, ouve o que a pessoa tem a dizer, ou a pessoa que vai junto, né, que pode acrescentar ou dizer, não é tanto assim, e faz um diagnóstico. Por que é muito importante não passar apenas pelo psiquiatra? Porque quem acompanha semanalmente esse paciente é
o terapeuta. Ele é que vê exatamente os comportamentos, ele vê as reações, né? Então, aí ele está ali acompanhando mais de perto, vendo sintomas, semana após semana, o que essa pessoa está fazendo. Então, quem pode ter uma visão mais clara desse paciente, desses sintomas? O terapeuta. Então, não desmerecendo de maneira alguma o psiquiatra, ele é muito importante, ele é fundamental, porém, a medicação que ele vai passar é só para aliviar sintomas, a causa é a terapia. Então, por isso é muito importante que os pacientes vá ao psiquiatra, tome a medicação para amenizar sintomas, mas faça a terapia para identificar e tratar a causa daquilo, tá? Embora a gente não possa diagnosticar, embora a gente não tenha autonomia de dizer, esse psiquiatra deu um diagnóstico errado, a gente está acompanhando semanalmente. Como a gente vai identificar a raiz, não é tão importante para a gente o que a pessoa tem, o diagnóstico dela, mas a raiz e tratar, e aí desconstruir para reconstruir novas atitudes. Não sei se ficou claro e se é isso. Doutor, se eu estiver muito equivocada, não, mentira, não estou porque eu aprendi isso com ele. Mas se tiver mais alguma coisa a acrescentar que eu deixei, por favor. Aí, de repente, eu não lembro, e falo, não lembro não, Priscila. Aí eu tenho que assumir, né? Tô brincando, mas é isso mesmo, né? A gente começa a ver a evolução ou a inclinação, né? A pessoa sobe e desce. Eu vou tentar ilustrar isso para vocês. Uma pessoa que sofreu um acidente, perde uma perna, ela precisa de uma muleta? Sim ou não? Precisa, né? Ou uma prótese, sim ou não? Só quando ela quer ou toda vez que ela for andar? Sempre que ela vai andar, né? Vocês percebem que alguns tipos de psicose é uma mutilação emocional? A pessoa não sabe caminhar mais, ela não sabe amar, entender. Nós temos um tio, ele era normal, tinha uma borracharia, e aí ele foi piorando, piorando. Ele tinha alguns quadros, há quem diga que porque ele apanhou muito na cabeça quando era criança, desenvolveu isso. Existe a questão da genética, a pessoa pode ter a bipolaridade, a esquizofrenia, ela pode ser um quadro genético. Existe uma série de composições, tá, gente? Precisa ser analisado, mas a gente deixa isso psiquiatra. Hoje, ele toma umas 7, 8 medicações por dia. Né? Até outro dia eu dei um presente para ele, que é aquele estojinho de remédio com umas 10 divisórias. É muito remédio, dele já estava velhinho. Um tempo atrás, ele precisou ficar internado, ficou sem medicação, e quem cuida dele é a minha sogra. E aí, minha sogra foi lá ver ele trata ela bem, normal, ele tem ali um certo retardamento para algumas coisas, ele tem alguns efeitos colaterais do remédio que é muito forte, então o jeito de andar, o jeito de olhar, você fica meio assustado, mas ele é bonzinho. Né? Às vezes ele vê uma mulher na rua, ele vai olhando ela assim, a mulher ameaça correr, ele fala, Jesus te ama. E aí ela já correu, então assim, é uma luta, tem hora que a gente vai para ali, calma e tal, e já aconteceu da pessoa chamar a polícia, ficar assustada com ele, que ele vai olhando assim e tal, ele já não está assim, tão comum, né? E aí ele ficou um pouco sem medicação, a minha sogra foi lá ver ele, como é que você está, meu filho? Ele falou, o que você quer comigo, maconheiro? Né? Então, outro dia eu peguei e fiquei esperto com ele, porque ele ficou me olhando assim, eu falei, como é que tá a medicação dele? Né? Porque você tá esperto, tadinho. E a gente ama ele, a gente cuida dele, mas você percebe que, assim, foi desenvolvendo. Hoje ele não pode ficar sem a muleta. Qual que é a muleta dele? A medicação. A medicação controla ele para que ele tenha uma vida comum. Só que sabe o que o médico diz? Ele precisa de ar livre, ele precisa de caminhada, ele precisa de diálogo, ele precisa de tempo com ele. Entendeu? E ele, assim, ele parece ser bobo, mas irrita ele para você ver se ele é bobo. Eu comecei a brincar com ele lá, falei, vai. Porque, assim, toda hora, vai. Ele passou perto de mim e falou aqui, ó, vai. Queria bater em mim. A gente se acaba de rir, se diverte, tá junto, é uma alegria, a gente tá em família, ele vai viajar comigo daqui uns dias até. Mas, assim, tem que ter todo um cuidado. Tem que ter muito amor envolvido. Então, vocês percebem que são várias coisas. Então, deixa eu responder a pergunta da Cíntia. Cadê a Cíntia? Está aqui.
Então, ô Cíntia, você veja, a pessoa que tem uma perna quebrada, agora você tem uma pessoa que tem um problema emocional. Talvez aquela mutilação, que eu estou usando essa alegoria, ela precisa de tratamento a vida toda, então ela precisa sempre do estabilizador de humor, de outras coisas. Agora, o que você falou é sério, né? Não pode ser uma coisa assim, não é uma pessoa que fala assim, eu tenho vontade de matar. Ela pode ter também um transtorno, uma psicose, mas que foi acumulada emocionalmente. Ela pode ter sido passado coisas, não estou falando que é o caso dela, mas esse tipo de indivíduo passou coisas que acumulou tanto ódio dentro dele, tanta raiva, que quando o inconsciente dele espelha o passado no presente, o que ele tem? Assume uma manifestação. Quem aqui assistiu o filme que acho que foi a Priscila ou alguém indicou essa semana? Guerra Interior. Não sei se alguém assistiu. Aquela manifestação da emoção, quando ela vem gritando, ela pode ter vários tipos de transtorno que se manifestam da mesma forma e toma a pessoa naquele momento, que quando ela entra, ela volta para a consciência, ela já fez. Eu não sei se você conhece pessoas, alguns dão desculpa, mas eu não sei se você conhece pessoas que é real. Ele se perde tanto num transe psicótico que quando ele volta, ela fala, não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. A pessoa se perde. Parece que outra questão assume, precisa de ajuda. Então, pra vocês verem que a psicose, ela engloba várias coisas. Vamos lá. Eu acho que era a Rita ou a Jacinta? Vamos ouvir a Jacinta. Pode falar, Jacinta. Aí a Rita já fala, tá tudo certo. Tá bem. Boa noite, Boa noite. a todos. Estão me ouvindo? Assim, professor, eu conheço bastante o tema, tá, das doenças mentais por experiência própria, tá? Eu tenho o caso na família, de origem minha, tá? E também tenho um filho autista e um filho que tem o diagnóstico de esquizofrenia. Na verdade, eu questiono, tá, esse diagnóstico pelo seguinte: a ciência diz que dificilmente numa família tem um filho com autismo e esquizofrenia, ou os dois teriam o mesmo diagnóstico, pelo que a ciência diz. De todo modo, a minha contribuição é no seguinte sentido: a neurociência hoje diz que toda a doença mental tem um fundo depressivo, tá? Todo paciente teria depressão. O que acontece? A origem inicial seria uma depressão. A origem genética, né? Porém, existem os gatilhos que fazem com que a pessoa desenvolva, tá? Então, a bipolaridade, esquizofrenia ou outros transtornos. Esses gatilhos podem variar muito de um paciente para outro, tá? O que a Jennifer colocou, eu acho que ela colocou muito bem o tema, tá? Abordou de forma bem precisa. Só que o doente mental ele precisa de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, tá? E é muito importante preparar a família, tá? Eu sei por mim que quando surgiu o primeiro diagnóstico do meu filho, foi um impacto muito forte nas nossas vidas. Porque, primeiro, no caso, principalmente da esquizofrenia, quando acontece um surto, os teus amigos somem, tá? A família adoece junto. Então, a família precisa muito de auxílio, de terapia, dela se fortalecer para poder dar o atendimento ao seu familiar, no caso, tá? A medicação é fundamental nos casos de psicose, gente, porque uma psicose não tratada, tá? A incidência de suicídio é muito alta, tá? Então, nunca deixem o paciente ou o cliente de vocês, nunca digam a ele, não, mas isso aí a terapia resolve, tá?
Esse amuleto, como o professor falou, é de suma importância nos casos de psicose, principalmente. Não digo nos demais casos, mas principalmente nos casos de psicose. Precisa da medicação. Nem que ela, mais adiante, possa haver um desmame, tá? Diminuição, né, da medicação. E no caso da psicose, muitas vezes, ela precisa de uma internação hospitalar para que haja essa equipe preparada para atender esse paciente. Tá? A outra questão, assim, que eu queria muito pedir para o professor para ver a possibilidade da doutora Natália trabalhar conosco numa outra aula, quem sabe, numa outra sessão, a importância da suplementação nesses casos. Tá? Eu estudo muito o assunto em função, principalmente do meu filho mais velho, porque nunca haviam me dito da importância da suplementação no caso do transtorno dele. O que acontece? Na esquizofrenia, tá, precisa controlar a medicação que ele usa, no caso, precisa sempre ter o controle dos exames de sangue, né? Mas nunca a maioria dos médicos não trabalham a questão da suplementação. E foi a partir do momento que eu comecei a suplementar, muitas coisas melhoraram. Muda os sintomas deles, tá? Como ela já falou, tem os sintomas positivos e negativos, né? E aí a gente começa a ter resposta. A vitamina B12, ômega, o ômega mesmo, outras vitaminas. E eu gostaria, se fosse possível, abordar esse tema, porque eu acho que ele vai ser bom para os terapeutas depois usarem nas sessões com seus pacientes, tá? Seria isso, professor. Agradeço a oportunidade. Obrigado, viu, Jacinto? Muito, muito boa a sua fala, muito rica e com dicas muito preciosas e precisas. E não é a Natália, não, é a Camila, acho que você quis dizer, não é? Isso, perdão, foi. Camila, perdão. Isso. A Camila é minha esposa. Isso. E ela pode Seria trazer... a doutora Camila, perdão, eu falei, professor. Estava falando, me veio assim, no insight, né, como eu lembrei, de como foi saudável a gestação, né, da Camila, e ela fez toda uma suplementação de gestação e pós-parto. Mesmo assim, a dificuldade foi assim, um pouco grande no começo, mas essa alimentação pesou muito. Mas pesa muito. Pesa na nossa vida diária, quanto mais uma pessoa que precisa estar bem alinhadinha, né? Uma coisa é quando você tem um espaço para poder abusar da saúde, né? Outra coisa é quando você não tem. A pessoa que tem um quadro, né, ou assim, tem um quadro de psicose, ela precisa andar bem certinho. Sono, descanso, a terapia familiar, a medicação, a alimentação. Então, você falou de coisas muito precisas que nós precisamos perceber. É o seguinte, às vezes você está tratando o paciente e a gente está querendo ensinar ele a lidar com a vida real e com as dores da vida real e que as pessoas abandonam, mas tudo que ele precisa é do apoio da família. Né? Às vezes é o caso de... Se o senhor me permite, assim, ó, várias terapias, tá, são fundamentais. Por exemplo, o Matheus precisa muito caminhar. Ele diz assim, quando eu caminho, meus pensamentos se organizam. Yoga, aquele relaxamento profundo, que é feito também com o Prana Yoga, os mudras que eles chamam, o Reiki, tudo isso ajuda. Não é uma terapia só, né? Tá? Sim, é um composto de coisas, assim como para a nossa vida, mas no caso deles, muito melhor, que estabiliza, né, Jacinta? Muitas pessoas que até têm um tipo de transtorno, mas ele não é ainda grave, mas vai ficar grave, por quê? Porque a fuga delas é para o álcool, para as drogas, e para um tipo de droga que é ilegal. O medicamento não deixa de ser uma droga, mas ela é um estabilizador autorizado, é um estabilizador testado, é um estabilizador aprovado, foi testado em centenas de milhares de pessoas e eles melhoraram ele o máximo possível para ter o mínimo de efeito colateral.
Então, a medicação, ela é imprescindível, isso é um fato. Você falava, eu pensava, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar que a mulher, ela corre o risco de matar uma criança na psicose pós-parto, ou depressão pós-parto, ou trauma do pós-parto. E não necessariamente ela será condenada e presa. Por quê? A mudança é tão lenta, hormonal. Uma mulher depois dos 30, 35, 40 anos, eu não sei, a maioria aqui é tudo novinha, mas você que já tem aí na média dos 40 anos, vocês fazem um exame de sangue e vê se você não precisa de uma reposição hormonal. Às vezes você está explodindo, fazendo num transtorno aí, uma situação grave, e você precisa de uma reposição hormonal. Você precisa passar por uma nutricionista e ela organizar a sua dieta, porque você está perdendo rendimento e estrutura emocional para lidar com os problemas. Então, a Jacinta falou de coisas muito pontuais e muito, eu até anotei aqui, questões até subjetivas, Jacinta. Olha que coisas sérias, né? Você pode nascer com uma predisposição à esquizofrenia, a uma série de traumas, como tem pessoas que nascem com uma predisposição assassina. E Lacan, não é eu que estou comentando, porque tem gente que fala, trouxe um assunto nada a ver. Lacan vai dizer, quando a Bíblia disse não matarás, parece que ela está reconhecendo que o ser humano é capaz de matar. Então ele fala que o ser humano nasce tendo que saber os mandamentos do que ele não pode fazer. Você não vai matar, você não vai roubar, você não pode mentir. Parece que é tudo aquilo que ele nasce já predisposto a fazer, parece que já tem um alerta. É o superego, né? Que não pode. Então, veja que a gente nasce com uma predisposição, alguns nascem realmente, não tem escolha, nasceu lá com a esquizofrenia, com o espectro autista e uma série de questões, mas se ele não trabalhar, ele piora. Se ele trabalhar essa série de questões, não necessariamente ele melhora muito, mas ele estabiliza. Existe uma depressão chamada depressão psicótica, que causa muito suicídio. Não é? Poxa, a pessoa está depressiva, provavelmente ela já está acompanhada de muita ajuda, alguns não tem ninguém, e quando tem, sabe o que a pessoa fala? Eu ouço isso até hoje de pessoas. A minha mãe falou que é frescura. Meu pai falou que é frescura. Meu irmão falou que é frescura. Né? E é uma psicose. Né? Pode acontecer. Então, tem o transtorno psicótico breve. Então, vocês vão falando, à medida que vocês vão falando, eu vou lembrando. Mas como a Jennifer já nos trouxe aqui brilhantemente, diga-se de passagem, parabéns, viu, Jennifer? Parabéns pela dedicação, por trazer esse tema para a gente, pela predisposição. Existem muitos tipos e a gente precisa estar de olho no paciente. Claro, sempre com aquela orientação que a gente não tem responsabilidade de mudar ninguém, mas é muito importante essas questões que a Jacinta trouxe para nós. Vamos ouvir a Rita. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Desculpa minha voz, que está um pouquinho gripada. Imagina. A Jennifer falando aí sobre o Schurebe, né? E o pensamento que ele teve um dia ser mulher. E aí eu me lembrei do meu sobrinho, né? Que é autista. Como neto, né? Da colega Jacinta. Meu sobrinho é autista também, morava em São Paulo. E aí, aos 16 anos, antes, ele nunca tinha falado ou apresentado qualquer situação assim que pudesse ter o pensamento que fosse homossexual. Aí, aos 16 anos, ele pôs na cabeça que ele ia virar mulher e começou a pegar o cartão da mãe, comprar roupa de menina, peças íntimas. E no CAPS, tanto o psiquiatra como os psicólogos incentivavam. Chegou a ponto de pedir à mãe, né, para autorizar ele já com os 17 anos a pôr hormônio, né, fazer aplicação de hormônio no corpo para mutilar, porque ele, na cabeça dele, ele queria ser mulher. E a minha irmã e o meu cunhado, eles não aceitou de forma nenhuma que isso acontecesse. E também, assim, porque eles acreditavam que não era o que ele queria, que era uma coisa da cabeça dele momentânea e que não podia incentivar. Aí vieram embora com eles aqui para Bahia, né? Eu moro na Bahia.
E quando chegou aqui, passou em outro psiquiatra, passou em psicólogo, ele já vai fazer 2 anos, né, que ele está morando aqui na Bahia, e ele realmente, ele esqueceu, assim, da história, não falou mais, hoje veste roupa de menino, normal, nunca mais pôs roupa de menina, nunca mais passou batom. Hoje ele corta o cabelo curtinho, porque antes era uma briga com a mãe para cortar o cabelo, porque ele não queria cortar o cabelo. E assim, eu não diria que está totalmente resolvida a situação, né, mas pelo menos deu uma amenizada. Hoje ele não quer mais passar com o psicólogo, só faz acompanhamento com o psiquiatra, toma medicação. Ele tem o síndrome de Asper, né, que é o mais leve. Ele fez curso de arte gráfica, hoje ele está trabalhando, e isso, na questão do trabalho, ajudou ele a acalmar e diminuir muito a ansiedade. É uma situação, assim, que deixou a gente bem preocupante, né, porque ele é autista, porque não era, assim, a questão dele se transformar, né, mas o problema é, assim, é autista. Será que realmente é isso que ele quer? Essa ideia, se a gente autorizar, como é que vai ser a vida dele futuro? Se daqui, quando ele tiver com 20 anos, ele virar e falar assim: "Ah, eu não quero mais ser mulher, eu quero voltar a ser homem". É uma situação bem complicada que aparece aí nas nossas famílias e para nós trabalhar, né. Então era isso que eu queria falar. E mais uma situação só que veio com a Jennifer, que ela falou, né, da paciente que não quis continuar o tratamento, né, que ela estava melhorando. O que acontece muito aqui na minha região de interior, nem só pessoas com problemas psiquiátricos, como também pessoas com problemas de coluna, né, de dores que são as dores psicossomáticas. As pessoas não querem ficar bem por causa do benefício do INSS que recebe. Então, muitas pessoas, eles preferem continuar doente do que voltar a trabalhar e ficar sem receber esse benefício do INSS. Então, pode ser isso que aconteceu, né, com a paciente dela. Então, é só isso, obrigada. Obrigado, Rita. Bom, vocês viram que a coisa vai ampliando, né, gente? Aqui está que nem cada vez vai ficando mais difícil, mas é o tema, né? Vai subindo de nível. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso para passar para a Priscila e a gente caminhar para o encerramento que acabou de dar a nossa hora. Rita, por exemplo, deixa eu tentar desmistificar que algumas coisas não são um monstro tão grande, né? Anthony Hopkins, aquele cara que fez o Batman, hoje o cara mais rico do mundo, que está mandando, é o que fez o foguete da ré, né? Elon Musk, o próprio Albert Einstein, todos eram autistas. Todos eles eram autistas. Então, quando acontece um problema na família, a primeira coisa que vem é o desespero, né? Porque a gente nunca se prepara, igual a gente falou do exercício da morte lá outro dia, a gente nunca se prepara para perder alguém que a gente ama, né? E tem gente que consegue fazer esse exercício. Então, quando vem um choque, aí procura terapia. O que é o nosso papel? É amenizar, né? Acalmar. Né? É desafiador e pode acontecer o que aconteceu aí no seu caso, né, Rita? Que o seu caso é um depoimento do que deu certo, né? Acabou dando certo, conseguiu ajustar muitas coisas, né? Vem um medo e tal, mas não que dá certo. Então, eu acho que pode acontecer. Quando você falou, eu até anotei aqui, sintoma, deslocamento da dor e automutilação. Há quem diga que a psicose ela é um sintoma de algo mais profundo e não o trauma propriamente dito que tem na DSM que o psiquiatra vai dar nome. Então, ela seria o quê? Um problema, de certa forma, grave, né? Mas que é um sintoma. E quando a gente fala de automutilação, eu já falei aqui, de alguma forma nós estamos falando de um deslocamento da dor. Quando a gente fala de suicídio, de alguma forma a gente está falando do deslocamento da dor. Por quê? A dor emocional, ela pode ser equivalente, que é o mesmo neurotransmissor que responde, à dor física. Você imagina uma pessoa sendo exprimida viva, sendo queimada viva, ela pede a morte, sim ou não? Sim, ela quer morrer logo de tanta dor. Tem gente que tem tanta dor emocional que ele pede o quê? Ele pede a morte. Então, ele quer deslocar aquela dor de lugar. Quando ele não consegue,
ele vai para um ato imediatista de automutilar, queimar com cigarro, e, por fim, ele corre o risco de ter um surto psicótico e cometer o suicídio, que é uma questão que vocês sabem que é grave e que acontece, né? Acontece muito. Então, qual que é o nosso papel? Ensinar essa pessoa eu acho que a terapia funciona muito bem. Funciona muito bem. Por quê? Porque você orienta essa pessoa a deslocar a energia de lugar, a focar e fazer gestão do pensamento, que é o quê? Ela precisa treinar, ela precisa caminhar, ela precisa fazer amigos, ela precisa sair daquele quadro. Mas eu não estou sentindo, eu não sinto vontade. Então, a gente precisa motivar, ajudar essa pessoa a ter consciência que ela precisa ir sem vontade. Porque ela vai reconstruir a sinapse, reconstruir a vontade e desconstruir algumas crenças erradas. Então, a automutilação e o suicídio, a crise de ansiedade, que muitas vezes precisam sim do remédio, na terapia, a pessoa precisa ter consciência que ela precisa conseguir deslocar a dor de lugar. E aqui é uma premissa que eu sempre tento ensinar para vocês. Dificilmente alguém, acho que aprende e guarda, porque vocês quase não repetem isso. O nosso processo cognitivo de aprendizado trabalha por repetição, mas ele se vicia naquilo que se repetiu. Não quer dizer que aquilo que se repetiu é bom. Aquele pensamento de suicídio se repetiu, o inconsciente cristalizou, ele quer repetir de novo. Então, ele pensa na morte de várias formas. E ele pensa, e ele pensa, e ele pensa, e ele gosta disso. E o inconsciente, ele goza com isso. Quando eu falo gozo, a palavra gozo, Freud traz ela, no contexto psicanalítico, como um gozo inconsciente, de um desejo inconsciente que nem você controla, porque você não tem conhecimento. Isso é muito forte. Então, o que o terapeuta faz quando a pessoa fala, ó, eu tenho pensamento suicida, eu tenho pensamento homicida, eu tenho um desespero dentro de mim. Claro que se ele tem uma psicose, ele vai tomar um remédio, mas aquilo, a hora que ele para o remédio dá muito efeito colateral, ele fala, volta. Essa pessoa precisa aprender a fazer gestão de pensamento, deslocar essa dor e esse vício com outro vício, porque todos nós que estamos aqui somos viciados. Sabe como que você aprendeu a andar? Um vício, de tanto cair, levantar, só que a palavra vício, ela tem sempre a conotação de droga, de coisas ruins, mas é a dependência do cérebro daquela situação que faz ela ser boa. Então, quer dizer, como é que o teu cérebro, vocês vão, daqui uns anos ou daqui a alguns meses, vocês vão estar atendendo, alguns de vocês já atendem, e você fala, nossa, como é que eu fiquei tão boa assim? Tomara que você chegue nesse ponto, né? De ter essa autoestima e perceber, como é que eu fiquei tão boa assim? O teu cérebro está condensando tudo isso que nós estamos falando e temos falado há meses. Ele está guardando, ele está separando em prateleiras. E quando você começa a fazer uso disso, ele começa a praticar, ele fala, caramba, vamos usar esse robôzão aí? Vamos usar todo esse conhecimento? Por isso que a gente aconselha vocês fazerem análise e supervisão, porque você começa a treinar, porque o cérebro ele absorve. Ó, professor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que algumas pessoas estão viciadas em pensamentos ruins, estão viciadas em coisas ruins. O nome disso, em muitos momentos, é a dependência e a codependência emocional. Eu participei de um trabalho que a Sônia faz, que eu acredito que em breve vocês vão poder conhecer também, através da plataforma e tal. E a gente estava atendendo uma pessoa, e a pessoa, categoricamente, também entendeu que ela tem um quadro de dependência emocional. Ela não se vê tomando um sorvete sozinha, essa pessoa não se vê caminhando sozinha, ela não se vê no cinema sozinha, ela não se vê sendo feliz sozinha, porque para ela a felicidade é só com o marido e com o filho. E as pessoas têm esse tipo eu posso chamar até de quase transtorno, traço de transtorno, e eles acham que isso é comum, isso é amor. Então não tem nada a ver com amor. Talvez amor no sentido que ela aprendeu, porque para a psicanálise amor, ela é fruto dos meus amores. Talvez ela aprendeu a amar assim. Mas há quem diga que dos melhores amores, o maior é o próprio, que ninguém pode dar o que não tem. Quer dizer, se eu não consigo tomar um sorvete sem meu marido, eu não consigo tomar um sorvete sem o meu filho, porque eu tenho autoestima baixa, eu me torno escrava deles, porque se eles têm autoestima boa, eles vão sem mim. E aí eu fico triste porque eles foram sem mim, acho que eles me abandonaram. Mas, no fundo, eu também poderia ir sem eles. Isso não significa que eu os abandonei, eu também continuo os amando.
Só que quando a minha autoestima está baixa, porque eu sou dependente emocional, eu acho que todo mundo me abandona, todo mundo me deixa, todo mundo me rejeita, todo mundo me exclui, todo mundo fala mal de mim, ninguém me aceita. E aí a pessoa traz isso para o dia a dia, vem parar no professor, em qualquer dia desse, né? O professor acha que ele pode fazer isso comigo, ele vai ver. Fazer um negócio aqui para ele que vai amarrar a vida dele 7 anos. Deus é mais, né? Então, o que acontece? A pessoa vai trazendo isso para a sua fé, sua religião, sua família. É uma dependência emocional. Isso vai virar um transtorno, isso vai virar um problema. Então, a gente precisa que as pessoas aprendam que elas viciaram naquele padrão de comportamento repetitivo e é ruim. E aí você faz terapia 1, 2, 3, 4, 5 sessões, 6, 7, 8, 9, 10. Pode levar anos. Por isso, aqui tem uma informação importante que eu queria dar para vocês. Muitas terapias ensinam a dar alta. Os psicólogos dão alta. Psiquiatra dá alta. Fala, toma um remédio, daqui um ano aí. Em psicanálise, não é usual dar alta. Porque a psicanálise ela não dá nenhum problema por resolvido. A psicanálise ela analisa essa escuridão do inconsciente precisando do quê? De luz. O inconsciente é 95% de escuridão. O tempo todo aparece algo novo que precisa do quê? De luz. Então, o que o psicanalista coloca na vida da pessoa? Até bonita, né? Isso que eu estou falando. Luz. Você, psicanalista, é luz. É luz. Se você consegue fazer uma pessoa enxergar que a psicose dela ela pode melhorar, que ela vai buscar um psiquiatra, que tem um prognóstico, vamos trabalhar um ano isso, vamos ver como é que se resolve. Você vê que ela tem condições, você começa a perceber que ela tem condições na anamnese. Na anamnese, quando você está preenchendo lá o psicodiagnóstico, você está anotando lá nome, telefone, ela está falando o que ela gosta de fazer. O que você gosta de fazer no final de semana? Ah, menina, eu amo comer peixe. Eu amo rodízio de comida japonesa. Peraí, se ela ama rodízio de comida japonesa todo final de semana, R$80, R$85, então ela pode pagar a terapia. Ela pode pagar. Ah, mas esse mês está muito apertado, eu não posso deixar o meu rodízio. Então vai lá, come o peixe e pede para o peixe te ouvir e te ajudar. Trazer para a consciência, questionar e dar o primeiro passo. Porque ela vai precisar entender que o quanto vale a terapia. E aqui está uma dica de ouro. Vocês têm que fazer o seu paciente entender o quanto vale uma sessão de terapia. Ah, mas eu venho aqui, você viu que está no vídeo que a gente coloca de abertura, num deles? Eu venho aqui, falo. E aí? Essa fala dele já está mostrando uma situação. Está sem sentido a vida para ele. Ele imediatiza. Ele quer que o terapeuta resolva assim, ó. E às vezes o terapeuta vai com muito amor dizer, olha, meu filho, demorou um tempo para você chegar e construir tudo errado. Agora a gente precisa de um tempinho para desconstruir, para reconstruir de novo. Alguém aqui já construiu uma casa? Tem alguém de vocês aqui que já construiu ou reformou? Ou passou pela reforma na casa do seu pai? Uma construção? Você viu sua avó reformar a casa a vida inteira, reconstruir, fazer um quadradinho para o genro vir morar? É um puxadinho, né? No Brasil chama de puxadinho, né? Quadradinho, é puxadinho. Fazer um puxadinho, vem morar com a mãe, né? Minha sogra fala isso. Ah, a menina casada, você nem podia morar comigo, né? Tá certo. Então, mas vamos lá, não é o caso. O que acontece? Construção é rápido, gente? Não é. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é mais complicado? Construir ou reformar? O que vocês acham que é mais difícil? Reformar é ruim demais, é ou não é? Quem já morou numa casa de reforma, aquele monte de plástico no sofá? O sangue de Jesus tem poder. Tem alguém que está em reforma aqui? Deus te ajude, né, filho? Você está, Paulo? Se tiver, Deus te ajude, né, filho? Não é fácil. É uma desconstrução emocional. Porque conviver com toda aquela mudança, com pedreiro dentro de casa. Olha, eu não vou passar por reforma. Eu não deixo minha esposa, minha casa. Não tem jeito. Pedreiro passando, não tem jeito. Olha para vocês verem. Eu estou falando que eu não gosto
de reforma, porque tem que desconstruir. Agora, você imagina, reforma não é uma coisa que mexe dentro de você necessariamente, mexe fora, sim ou não? Incomoda, sim ou não? Imagina mexer dentro, gente. Imagina mexer dentro. Aí vem lá um cara cantando, eu acho bonita a música, fez sucesso no mundo, aí o Brasil cantava, todas as religiões, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, mexe com minha estrutura. O terapeuta não fez nada, o terapeuta só deu uma cutucadinha, assim, na ponta do bueiro, para ver o que tinha lá. A pessoa já tem desespero. Um dia nós estávamos tendo uma sessão aqui, uma aluna nossa convidou uma terapeuta de fora, que nem é do curso. Ela fez uma abordagem. Uma aluna nossa que estava aqui surtou, porque a mulher pediu para a outra assistir um filme. E o filme era um filme terapêutico para ela. O filme revirou a mulher por dentro. E a mulher ficou muito revoltada e falou para ela: por que você mandou assistir esse filme? Contou para a terapeuta. E a terapeuta falou assim: esse filme te incomodou porque ele tem a ver com a sua dor. Vamos trabalhar isso. E aí, quando ela começou a mexer, uma aluna nossa que estava aqui, igual essa sessão, falou assim, apertou, levantou a mãozinha, como se tivesse igual a da Priscila para levantar. Aí a gente planteou a palavra, ela falou para a terapeuta convidada assim: deixa eu te falar uma coisa. Por que você mandou ela assistir esse filme? Aí eu falei: gente, um problema para a nossa sessão. Aí eu pedi, falei: deixa eu responder. Aí eu fui responder, ela disse assim: ó, professor, você não vai responder. Ela vai responder. Responde. Aí eu falei: não, ela não vai responder. Ela é uma convidada. Mas puxou o gatilho. Puxou o gatilho. E ela ficou revoltada. Sabe o que aconteceu? Essa aluna nossa saiu da sessão, brigou comigo, me xingou pra caramba. E eu fiquei quieto, pode xingar, vai. Jesus me acuda, guarda meu coração para não ficar com os fragmentos, né? E aí eu, pelo amor de Deus, calma, pedi para uma, duas, três, e ela ficou com raiva de nós, parou o curso. Vocês estão começando a entender como é de mexer, desconstruir? E eu não estou também desanimando vocês, não vai tentar desconstruir ninguém, não, mas eu estou falando que é um grande desafio. Quando você conseguir, minha filha, olha, deixa um champanhe lá do lado da sua... Eu não tenho aqui, porque eu não bebo, mas de repente eu até compre uma boa ideia para deixar aqui, para me fazer as comemorações. Comemore, quando você conseguir desconstruir alguém, construir de novo, comemore, porque isso é uma grande vitória. Porque não é fácil, o nosso inconsciente, ele vicia, ele gosta, ele se alimenta. Você não conhece nenhuma vizinha aí, que já está velhinha e o padrão é o mesmo? Sempre falando mal do outro, sempre de olho, sempre criando uma confusão. Você não tem, não? É um padrão. Então, quem vem para a terapia tem 50% de chance porque ele veio, ele aceitou. Mas eu vou dizer uma coisa, 2 palavras, né? Eu sei que a aula é sobre psicose, se você quiser anotar aí, para você levar para a clínica. Confronto e acolhimento. Talvez é uma chave poderosa clínica, saber a hora de confrontar e de acolher. Porque tem gente que vem achando que vai encontrar na clínica um peito para mamar, porque ele não mamou direito na mãe, ele quer uma mãe. Tem gente que vem para a clínica querendo encontrar só o acolhimento, ele vai precisar de confronto. E tem gente que vem para a clínica esperando que vai encontrar só o confronto, porque a vida dele é confronto. Ele até funciona no confronto. Ele tem dificuldade de viver com paz e amor. E você precisa perceber o que o teu paciente está precisando. Priscila? Quero contar uma experiência, né? A Jennifer estava falando sobre as psicoses e tal, e falando sobre a bipolaridade, né? E aí entra bem no que a Rita falou. Rita, eu vivi essa experiência. Atendi uma paciente voluntária, né? Não cobrava nada e tal, e ela me chegou com esse diagnóstico, depressão maior e bipolaridade. E aí fui atendendo e tal. A gente já estava, assim, acho que numas 10 sessões, mais ou menos. Ela falou assim para mim: olha, Priscila, eu preciso falar uma coisa para você. Eu não vou continuar com as sessões, porque aí ela tem uma série de outros problemas dos quais a gente pode observar que é psicossomático, né? Exatamente o que a Rita falou: coluna, intestino e tal, tudo psicossomático, né? E ela estava afastada pelo INSS. Ela disse: eu não vou continuar, porque daqui uns dias eu tenho uma perícia
E me disseram que com esse diagnóstico de bipolaridade e depressão maior, junto com o que eu já tenho na coluna e no intestino, talvez eu consiga me aposentar. E como eu estou me sentindo assim melhor com as terapias e tal, eu não posso chegar bem assim lá na perícia. Eu preciso estar em crise para que o perito me aposente. E a gente, obviamente, não pode segurar ninguém, nem manter ninguém. Eu disse, tudo bem, fique à vontade. Voluntário, tá, gente? Eu não estava ganhando nada para isso, umas 10 sessões já, né? Mas tudo bem. Aí passou, né? Nunca mais entrei em contato com ela, nunca mais falei e tal. Passou-se um tempo, ela voltou. Olha, Priscila, então, fiz a perícia, não consegui ser aposentada e tal. Será que teria como a gente retomar com as sessões? Eu falei, tem, o valor é tanto. Né, bem o que o Dr. Fábio disse, as pessoas precisam saber quanto custa, né, porque quando estava de graça, ela estava melhorando, ela não podia continuar, porque ela tinha, né, aí é o que a gente chama aqui do ganho secundário, né, então ela tinha um ganho secundário com esse diagnóstico, aí a hora que ela viu que ela não conseguiu o que ela queria, ela quis voltar para a sessão, eu falei, tem, o valor é tanto, a forma de pagamento é assim, 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 pergunto, ela está fazendo as terapias? Não está fazendo as terapias. Era só isso, uma experiência vivenciada por uma psicose. Obrigado, Priscila. É isso aí mesmo. As pessoas não sabem o valor, mensurar o valor das coisas, né? Jennifer? É bem isso mesmo, Priscila. Não sabem mesmo. Esse caso também que eu contei aí era exatamente isso. Por ver todo o sofrimento dela, eu falei, vou atender ela. Ela não era paga também. Aí ela, não, Jennifer, mas eu já tô me sentindo tão melhor, tão melhor. E aí foi isso, ela levou para uma psicóloga que ela estava fazendo, que ela estava melhorando, né? Que ela queria ver a possibilidade até de ir desmamando da medicação. E aí depois ela pegou e falou, Jennifer, sabe, isso tá mexendo com o meu emocional, né? Eu tô melhorando, mas tá mexendo muito com o meu emocional e então eu acho melhor eu parar. E aí eu pensei exatamente igual você, eu falei, tudo bem, a primeira parte a gente faz, né? Que primeiramente eu trabalho com terapia, tô fazendo psicanálise com todo o amor do meu coração, com toda a garra que eu posso. Então, toda vez que eu pego uma anamnese, eu estudo aquela anamnese como ela necessita, que é um ser único, não interessa se eu já atendi 10 pessoas com depressão. Cada ser é um ser individual e a gente tem que olhar para ele como ele é. E eu costumo dizer o seguinte, eu não estarei aqui para ver, mas eu espero que um dia a medicina ela junte, que o ser humano não é só o coração, ele não é um cérebro, ele não é um pulmão, ele é um ser completo. E nesse ser completo, nós temos tudo. Nós temos espírito, nós temos um corpo e a gente tem a mente, né? A alma da pessoa. Então, assim, eu acho que quando fizer todo esse pacote, na verdade, muita coisa vai modificar. E aí é que está a questão, né? Enquanto a gente fica tratando as pessoas como picadinho, muitas vezes a gente não chega a lugar algum. E professor, muito obrigada. Muito obrigada, tá? Eu tentei, dentro de tudo que eu estudei aí, montar o máximo que eu pude. Não digo de coração, gente, não estudei pouco, assim, né? Eu tô quadrado, tô igual o Bob Esponja, porque eu fiquei pesquisando daqui, pesquisando dali, aí eu falei pro professor, eu não sei se eu entro mesmo e me aprofundo, porque tem muita coisa, isso que eu falei não é nada, não acho que não dá nem 10% de tudo que é a psicose. Então, assim, o que eu posso sugerir a vocês é que também se aprofundem, porque tem muita, muita, muita coisa. E obrigada mesmo por vocês me ouvirem. Obrigada, professor. Obrigado, Jennifer. Falou muito bem e obrigado por aceitar o desafio. Na terça-feira, teremos a Thaís Teles, que vai, a não ser que tenha algum imprevisto, creio que não, vai nos falar sobre autoestima. E na outra quinta-feira, teremos a Andréia, não sei se ela está por aqui, que vai nos falar sobre alteridade, empatia, altruísmo, né? E eu sei que vão ser 2 sessões maravilhosas, tanto quanto essa. Vou contar uma coisa pessoal para vocês, né? Eu gosto, às vezes, disso, que eu acho que contextualiza e mostra que eu sou um ser humano. Ontem,
eu estava repetindo uma questão para minha esposa, e ela falou assim, amor, isso te incomodou. Eu falei, mas não, lógico que não. Né? Eu veio da negação. E ela falou assim, incomodou. Eu falei, por quê? Foi a terceira vez que você toca nesse assunto. E eu falei, diga, minha terapeuta, diga, minha analista. Fala que eu desculpo, estou no sofá, de repente, né, isso até vai acalentar meu coração, né, né? E aí a vida que segue. Aí ela disse assim, não é sobre você, é sobre ele. Então você está incomodado, às vezes, com uma pessoa que não teve uma mudança, algo pode ter atingido a tua estima, e não é sobre você, é sobre ele. Às vezes você não vê a reação de uma pessoa e aquilo puxa um gatilho em você. Não é sobre você, é sobre ele. Ô, Ana, um abraço. Que bom que você entrou. A Ana mora em Londres, né? Entrou agora, então lá é 1h30, não sei. É isso mesmo, 1h30, da madrugada. Muito bem. Então, gente, autoestima é uma coisa que a gente precisa trabalhar e muito, viu? Você pensa que você não tem problema de autoestima, até alguém te bloquear no WhatsApp. Me bloqueou, ele está pensando que ele é quem? Vai ver com quantos paus você faz. Até alguém te confrontar, não fazer do seu jeito. E aqui na plataforma que a gente mais tem, a gente tem problema de autoestima. Então, bem a proteção, eu também virei, e isso será muito bom para nós. E na quinta-feira, o desafio que a gente tem de achar que sabe o lugar do outro, mas não sabe. Que a dor é única. Então, é um assunto muito subjetivo da psicanálise. E no sábado agora a gente vai falar um pouquinho sobre o caso Larissa Manoela e o caso da TDI, transtorno dissociativo de identidade. Então, no sábado a gente só vai ter uma aula, tá vendo quando dá hora? Trava o sistema e começa a bugar, a Sônia rindo aí. Então, é isso aí, Sônia, é isso mesmo. Eu tô igual você, desde cedo, né? Não para. Eu e a Sônia tivemos 1h30 de reunião à tarde aí com uma galera, então tudo acontecendo. A gente vai falar sobre isso aí. Eu acho que se você quiser participar, né, tem muito do emocional nesse caso dela, com ela e os pais, muita exposição, muita coisa desnecessária, e também sobre aquele caso que vocês tanto falaram essa semana aí, que é o transtorno dissociativo de identidade, né? A pessoa que muda de nome, muda o tempo todo, muda de roupa, muda de tudo, né? Usando o mecanismo de defesa, porque no fundo ela não se encontrou. E eu espero que vocês estejam presentes. A Fernanda hoje entrou no grupo do WhatsApp, vocês viram, está compondo aqui também, e hoje ela está aqui embaixo, aqui no monitor, estou vendo ela ali, de blusa vermelha e tal. Seja bem-vinda, Fernanda, muito obrigado. A Maria ligou a câmera agora, a Maria sempre chega igual o Sérgio Malandro. Ela aparece, sai, está caminhando, ela aparece correndo. Muito bem. E eu agradeço a todos vocês. Obrigado, Jennifer. Estou vendo a Débora aqui. Legal. Acho que é do céu. A Sueli, estou vendo a câmera fechada, mas eu estou te vendo. Enfim, todos vocês, né? Como é que eu vou citar todo mundo aqui, né? Acho que teve mais de 50 pessoas, mas obrigado pela participação de todos vocês. Que Deus os abençoe muito. Que vocês possam ter daqui para sábado, uma terça, se eu não puder. Uma semana muito boa. Eu estou vendo a Luciana comentando aqui. Aqui, se a gente deixar, o pessoal começa o assunto de novo. Acontece, Luciana, mas agora a gente não consegue começar de novo, não, mas muito legal, muito bom. Gente, faz um tchauzinho aí, ó. Tudo bem para vocês? Vocês tenham um excelente descanso. Obrigado, Jennifer, pelo desafio. Parabéns para todos vocês. Um bom descanso. Tenham uma boa noite. Tchau.